comer o alimento pelo ouvido, ouvir a tua palavra e permanecer no nosso coração, permanecer dentro de nós. Então prepara essa terra para que essa palavra, essa semente possa gerar frutos dentro de nós. Em nome de Jesus, e usa teu filho com a tua palavra. Amém, Jesus. Glória. Amém, Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém. Muito bom estar aqui, né? Principalmente na mesa de Santa Ceia, um dia tão especial para todos nós. Muitas vezes a gente fica sentido, né? De saber ou de que as pessoas não entendam o valor que tem de estar nesse dia, nesse momento, de como as pessoas não valorizam o sacrifício que Deus fez por todos nós, né? As pessoas priorizam tantas coisas nas suas vidas, mas um dia como esse, as pessoas acabam deixando para trás. Mas glórias a Deus, né? Hoje, desde o início, desde a abertura, quando a pastora já começou a fazer as orações, logo em seguida veio o teatro. Tudo que foi orado, falado no teatro, é exatamente o que vai ser derramado sobre nós hoje através da palavra de Deus. As pessoas não estão se preocupando com a vinda de Cristo. As pessoas não estão levando isso a sério. E é o que a palavra vai falar conosco hoje. E a palavra-chave de hoje está em Números, capítulo 10, no verso 1 e o 2. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para que sigam adiante. Feche os olhos, vamos só por um instante. Deus, queremos te render graças, Pai. Queremos te agradecer por essa manhã, por esse domingo de Santa Ceia, por estarmos aqui, Pai. Que o Senhor possa usá-lo, todos nós, Pai. Use, Senhor, todos nós através da ministração de hoje, para que quando sairmos daqui, Pai, tudo que for ministrado, nós possamos levar em nossos corações. Que eu possa ser, Senhor, simplesmente um canal dessa trombeta que o Senhor vai descer aqui hoje. Aleluia. Que essa trombeta, Deus, ela possa soar em nossos ouvidos, Pai. Sim, Deus. Que ela possa nos trazer sabedoria, discernimento, valorização da Tua palavra. Aonde quer, Senhor, que essa mensagem possa chegar, que toque, Pai, no coração, na mente de cada um dos Teus filhos, para onde essa mensagem chegar. Abra, Senhor, o nosso entendimento para tudo que será ministrado aqui hoje. Blinda-nos, Senhor, blinda-nos para todos os problemas que nós temos lá fora, que a nossa mente possa estar cativa somente a Tua palavra, Pai. Somente a Tua palavra, que o Senhor possa controlar, Senhor, o meu agir, o meu pensar e o meu falar, para que tudo possa, Senhor, ser dado, falado através do Teu trono, Deus. Aleluia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. As palmas do nosso Deus e podem se assentar. O contexto dessa palavra, desse texto, foi na época que o povo hebreu tinha acabado de sair do Egito, estava no deserto de Sinai,
E ali tinha mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas, contando homens adultos, mulheres, crianças, todas as pessoas que saíram do Egito. Tinha muito mais. E as pessoas estavam em tendas, em volta ali do tabernáculo. E tinha uma preocupação nessa época, nesse exato momento. Como organizar esse povo todo? Como fazer que as ordens de comando, as palavras chegassem a todo esse povo, mais de 2 milhões de pessoas? Como se comunicar? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha celular, telefone sem fio, não tinha um meio de comunicação. Mas Deus, na sua justiça, na sua perfeição, Ele chamou Moisés e falou: Moisés, vamos arrumar um meio de organizar esse povo, de se comunicar com esse povo. E foi assim que Ele fez e pediu para Moisés. Foi o texto que nós lemos: faça 2 trombetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade, para dar aos acampamentos o sinal para que sigam adiante. 2 trombetas. Na hora que eles tinham que se comunicar, quando Moisés queria falar, passar a mensagem que Deus havia dito para ele, somente para os líderes, tinha um toque. Quando tinha que se comunicar com todo o povo, eram 2 toques. E para cada toque, para cada orientação, o povo foi se condicionando, foi entendendo o que servia cada toque. Era um toque que o povo ouvia e sabia: não é para nós. Esse toque é só para quem vai ser uma conversa com Moisés, uma conversa com Deus, só para os líderes. Outros toques para que reunisse toda a congregação para ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Outro toque para que todo mundo levantasse acampamento para seguir adiante. Então Deus foi organizando todo aquele povo dessa maneira, através dessas trombetas. Era uma linguagem clara e objetiva, e cada som tinha um significado. Esse ditado que parece pequeno, essa organização que pra gente a gente tem, nossa, é uma coisa simples fazer trombeta. Não é. Deus é um Deus de ordem, de organização e excelência. Deus não faz nada de qualquer jeito. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão. Nada é aleatório. Por isso que quando a gente dá essa orientação para as pessoas, quando estão na igreja, quando estão preparando a mesa, preparando qualquer coisa dentro da igreja, uma limpeza de chão, por mais simples que você possa imaginar, quando você está na porta atendendo as pessoas, recebendo as pessoas de uma maneira alegre, você pode achar que é uma coisa tão simples, você simplesmente vir na igreja, passar um pano, tirar um pó, lavar alguma coisa, um banheiro, uma louça. Não é simples. É verdade. Vocês não estão fazendo para a pastora, para o pastor, vocês não estão fazendo para o homem. É Deus, é para Deus que nós estamos fazendo. Então nós temos que embutir isso dentro da gente. É excelência. Deus gosta de coisas organizadas. Deus gosta de tudo em excelência. E nós temos que saber e fazer isso.
Nós temos que colocar isso no nosso coração. Eu não estou fazendo para outras pessoas, é para Deus. Tem que ter reverência, tem que ter zelo, cuidado. Não é de qualquer maneira que nós fazemos as coisas para Deus. Deus não nos trata de qualquer maneira. Deus é um Deus de amor. Deus cuida, zela por todos nós, todos os dias. É o mínimo que nós fazemos para Deus quando nós trabalhamos e fazemos as nossas atividades dentro da igreja com excelência. Mais de 1000 anos depois, o apóstolo Paulo fala de uma trombeta de Deus que vai soar no último dia. Meu Deus, E ela vai soar, gente. É isso. Ela vai soar. Desde o início. Desde a oração, desde o teatro. Meu Deus. Tudo está dizendo a respeito da palavra de hoje. Eu não sei se vocês perceberam, já tem alguns cultos. Deus tem nos avisado, nos orientado. Antes do aviso sempre vem o juízo. Não esqueçam disso. Amor, é o contrário. Antes do juízo vem o aviso. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É num abrir e num fechar de olhos. É como eu sempre digo, é um de repente. É um piscar de olhos, tudo muda, tudo transforma. Hoje, mais de 2000 anos depois, essa trombeta, esse sinal ainda não soou. Mas a palavra de Deus garante, ele vai soar. Ele vai soar. E quando soar, nada mais será como antes. Essa trombeta, ela tem uma linguagem, um aviso, que é o que eu acabei de dizer. Deus sempre avisa. Deus não nos deixa enganados de nada. Ele sempre nos orienta, nos dá direcionamento, nos instrui, para que a gente possa ficar atento ao que está por vir nas nossas vidas. Deus não age sem avisar. Ele escolheu uma trombeta, um instrumento de som forte, que todo mundo ouvia. E isso nos diz algo importante sobre o caráter de Deus. Ele sempre avisa antes de agir. Se vocês perceberem, isso vem acontecendo desde Gênesis até Apocalipse. Gênesis capítulo 2, do verso 15 até o 17. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Não foi um conselho amigável que Deus disse ali. Era muito mais sério e espiritual. Deus, em sua justiça, deixou claro para Adão: Adão, você pode banquetear de todas as frutas do jardim, pode comer de todas as frutas e quantas você quiser por dia, pode comer 10 maçãs, 20 pera, fica à vontade, se deleita.
Mas eu vou te dar um aviso, Adão, um único aviso: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. É Deus. É, Pai. É uma morte que atinge hoje nós. A morte espiritual nos afasta da presença de Deus, que foi o que aconteceu com Adão. Por ele ter comido, por ele ter desobedecido o aviso que Deus deu para eles, eles acabaram tendo que sair do aprisco, sair da presença de Deus. Este aviso continua valendo para todos nós, hoje. Glória a Deus. É o mesmo aviso. Se nós nos afastarmos da presença de Deus, se nós não buscarmos a palavra dele para nos fortalecer, para nos direcionar, a presença de Deus é tudo. Glória a Deus. Se nós não buscarmos a presença dele, nós ficaremos fracos espiritualmente. Vai ficar um buraco no nosso peito, um lugar que não tem nada nesse mundo que possa preencher, se não for a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nada nessa vida para nós tem sentido no mundo se nós não buscarmos a presença dele. Ele sempre avisa. Vocês lembram de Noé? Ele falou: Noé, esse povo idólatra, cruel, está me desagradando, eu vou acabar com esse povo. Noé, faça uma arca, porque eu achei graça em você, Noé. Vou salvar você e tua família. Noé levou 120 anos construindo a arca. Não era simplesmente uma construção de algo de madeira. Foi 120 anos que Noé pregou para todo mundo que estava ali. As pessoas tiveram 120 anos para entender o que Deus estava fazendo ali naquele local. Um local que não tinha mar próximo. E um homem levantando um barco gigante. É Deus. Mas ele levantava e pregava: o fim está próximo. Se arrependam. Se arrependam. 120 anos para construir uma arca. 120 anos de oportunidade as pessoas tiveram para mudança de vida, mudança de atitude, mudança de conduta, mudança de caráter. E não mudaram. E não aceitaram a palavra que estava sendo pregada. Mas veio o juízo. Veio o dilúvio e ficaram todos para fora da arca. É a mesma coisa do azeite das lamparinas. As virgens loucas, imprudentes, ficaram para fora também. Como nós queremos estar no dia da volta dele. Lembra de Jonas? Jonas vai em Nínive, profetiza sobre aquele povo, avisa eles que eles têm 40 dias para se arrependerem das suas vidas erradas, das suas condutas erradas. Eu estou dando 40 dias para que eles se arrependam.
Depois de muita dureza no coração de Jonas, ele entendeu o que Deus queria para ele e ele foi profetizar sobre Nínive. Mas olha que coisa maravilhosa e gloriosa, quando as pessoas entendem o propósito que Deus tem para as vidas deles. Olha que coisa linda, quando as pessoas aceitam o que está sendo ministrado, que as pessoas aceitam a palavra de Deus e se corrigem, se consertam. Toda a cidade, toda a população de Nínive se arrependeu, se prostrou, aceitou o que Deus tinha dito para eles. Eles entenderam que eles estavam no caminho errado, eles entenderam que eles estavam fazendo coisas erradas, se humilharam na presença de Deus. E Deus não desceu com juízo. Deus não desceu com juízo. Entendam uma coisa: Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não quer que nós soframos com problemas no nosso dia a dia. Ele nos orienta, nos dá direcionamento, discernimento, porque Ele não quer ver o nosso sofrimento. Aqui em Jonas, nessa história de Jonas, é muito lindo ver o que as pessoas fizeram aqui. Foi uma cidade inteira que se humilhou e se arrependeu, aceitou a correção de Deus. Nós temos que fazer isso com nossas vidas, nos analisarmos. Onde estamos errando, o que precisamos melhorar em nossas vidas, no agir, no tratar com as pessoas, com a família. Lembra de Ló? Ou melhor, da mulher de Ló? Os anjos foram lá, avisaram: saiam dessa cidade que vai ser destruída. A mulher já estava no meio do caminho, já tinha saído, e foi olhar para trás. O anjo avisou: saia, não olhe para trás, não olhe porque você deixou lá atrás. As pessoas estão saindo de Sodoma, mas estão carregando Sodoma com carinho dentro do seu coração. As pessoas estão deixando todas as coisas erradas nesse mundo, os vícios, a prostituição. Mas no primeiro detalhe, a pessoa acaba lembrando: nossa, eu larguei de fumar, mas o cheiro do cigarro me dá um comichão, uma vontade de voltar a fumar. Eu larguei de tomar aquela cachaçinha no balcão, mas quando eu passo na frente de um boteco, de um bar, as minhas pernas ficam tremendo de vontade de tomar de novo, de dar uma cheiradinha naquele pó. Meu Deus, quanta saudade que eu tenho daquele tempo que eu prostituía, que eu traía minha esposa. Meu Deus, as pessoas deixaram tudo para trás, se converteram, aceitaram a Cristo, oh glória! Mas ainda fica ali no cantinho do seu coração, guardando ali naquele pedacinho, aquela lembrança daqueles momentos terríveis que eles largaram para trás e ficam com lembrança, com saudade. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Que sentimento ruim é esse? Nós nascemos de novo quando aceitamos a Cristo. Tudo se fez novo. Deus jogou lá no PIN, no mar do esquecimento, tudo aquilo que você pecou, que você errou, que você prostituiu, que você matou, que você roubou. Ficou tudo lá atrás. Deixa lá. Não olha para trás. Não queira virar uma estátua de sal. Deixa atrás, deixa para lá. Segue a tua vida servindo a Deus.
Aleluia! Um outro exemplo que nós temos, um rei soberbo, orgulhoso, arrogante, cheio de si, achando que podia tudo, porque era poderoso, tinha dinheiro, tinha fama. Nabucodonosor. Deus avisou a ele em sonhos, usou Daniel, vai lá, avisa ele. Um dia eu chamei aquele rei de meu servo, um rei idólatra. Eu ainda tenho carinho por ele, não quero simplesmente destruí-lo. Vai lá, Daniel, fala para ele, avisa ele, Daniel, para ele largar aquela arrogância, aquela soberba, aquele orgulho dele. Avisa ele. E foi o que Daniel fez, avisou aquele rei soberbo, orgulhoso, arrogante. Rei, desiste de toda essa maldade, esse orgulho, essa soberba, essa arrogância. Senão vai vir um juízo sobre a tua vida, rei. Ele simplesmente lembrou de tudo que Daniel disse por um ano. Vou tocar minha vida por um ano, eu aceitei. É a mesma coisa que eu acabei de dizer. Foi só um ano, depois ele lembrou dos prazeres da vida dele, dos banquetes, do reinado bonito que ele construiu. É Deus. E veio a soberba, a arrogância, é tudo meu, foi tudo eu que fiz, com meus braços, a minha inteligência, com o meu diploma, que eu estudei, eu sou formado, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho posses. Ele não tinha nem terminado de falar, nem terminado de pronunciar a última palavra. Veio a loucura, toda aquela inteligência, aquele poder, foi parar lá no meio dos animais, comendo capim. Um rei que tinha banquetes, roupas luxuosas, estava lá comendo capim junto com os animais, todo cheio, tudo sujo, fedendo, por 7 anos. 7 anos de sofrimento, até que ele entendesse e aceitasse o poder de Deus. É maior do que todos nós. Não somos nada, nada sem a nossa presença, sem a presença de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Não somos nada. Vocês vêm aqui todo domingo e vocês vão ouvir eu falar isso todas as vezes. Todas as vezes eu vou falar isso. Nós não somos nada sem a misericórdia, sem a graça de Deus. Não se iludam com o teu salário, com o teu carro, com o teu emprego. É num piscar de olhos tudo muda. Hoje nós estamos em cima, amanhã podemos estar embaixo. As coisas mudam da hora para outra. No 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 1 até o 4. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Perdoa-nos, Deus. Como somos duros, né? Como temos o coração duro.
Tem muito orgulhoso e soberbo por aí, que vai largar a picanha para comer capim. Meu Deus, forte isso. Forte. Quando a trombeta tocar, não vai dar mais tempo. E ela vai tocar. Ela vai soar. Deus sempre avisa. E hoje Ele está avisando a toda a terra, por meio da palavra, por meio dos cultos, por meio de internet, por meio de WhatsApp. Deus está usando todas as maneiras que Ele tem de levar a mensagem até as pessoas. Nós não vamos poder um dia chegar lá e falar que ninguém nos avisou, ninguém nos alertou. Muitos estão esquecendo ou simplesmente ignorando a vinda de Cristo. Muitas igrejas não querem pregar a vinda de Cristo. Querem fazer a ceia sem falar do sangue. Meu Deus. Querem fazer uma mesa bonita de ceia sem falar do sacrifício. Deus. Sem falar o porquê que aquele sangue foi derramado. Verdade. Ninguém quer pregar dor, sofrimento, lembrança de que nós que éramos para estar naquela cruz. A ceia aponta para a aliança e a esperança da volta dele. Pai. A esperança, a certeza da volta dele. Ao participarmos da ceia, não apenas lembramos do que Cristo fez na cruz, mas proclamamos sua morte até que ele venha. Somos chamados a um autoexame, a santidade, a renovação espiritual todos os dias. Olha o que diz em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu Deus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E por quê? O que está afetando toda a congregação cristã hoje no Brasil, no mundo: apostasia. Apostasia. 3 tipos de apostasia: teológica, doutrinária. Ocorre quando uma rejeição consciente das verdades fundamentais da palavra de Deus, substituindo o ensino bíblico por heresias, filosofias seculares, doutrina de homens. Apostasia moral é o abandono prático dos padrões éticos e dos mandamentos divinos, caracterizado pela adesão ao mundanismo e a uma vida de pecados contínuos, mesmo que a pessoa ainda afirme crer em Deus. Apostasia espiritual, a perda do relacionamento pessoal com Deus, resultando no abandono da prática cristã. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A trombeta vai tocar. Tem gente que vem para a igreja, se batiza, congrega, sobe no altar para pregar, para louvar. Mas será que quando a trombeta tocar, nós vamos subir? Forte. Olha o desespero, hein? Olha o desespero. A pessoa
dentro da igreja, com a Bíblia na mão, a trombeta tocando, e nós não subimos. Meu Deus, forte isso. Hoje tem pastores preocupados em encher as igrejas, templo cheio de luzes, aquelas bandas que parecem mais banda de rock, todo aquele cenário bonito, tudo bonito, aquelas coisas grandiosas, galerias. Glória a Deus por tudo isso, mas esse não é o principal. Esse não é o principal. Pessoas, né? Igrejas cheias, lotadas de gente vazia. Uma coisa interessante, né? Hoje as pessoas se preocupam tanto com isso, né? De fazer aquele show, aquelas coisas bonitas para atrair as pessoas. Não, o que vai atrair as pessoas é aquela igreja suntuosa, grande, luxuosa, com aqueles equipamentos bonitos, cheios de som, aquelas pessoas todas bonitas, bem alinhadas, arrumadas. Isso aí é que vai trazer as pessoas para ouvir. Vocês lembram de João Batista? Comedor de grilo, no meio do deserto, sozinho, não tinha microfone, não tinha roupas de marca, de grilo, não tinha banda para ajudar ele, não tinha luzes, holofotes. As pessoas saíam de Jerusalém a pé para ir lá no deserto, ouvir a palavra, ouvir o que ele estava pregando, palavras de salvação. E sabe o que ele falava para o povo? Raça de víboras, raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Quem disse para vocês? Não é holofote, não é grife, não é igrejas bonitas, altar bonito, é a presença, é a palavra verdadeira, é a palavra original, direta do trono de Deus. Glória! É isso que nós temos que trombetear todos os dias. A trombeta vai tocar. E o desespero, quando ela tocar, não vai ser do ímpio, não vai ser de quem está na prostituição, não vai ser de quem está no mundo, matando, roubando, não vai ser desse povo, gente. Eles já estão praticamente encaminhados. O desespero deles não é. O desespero vai ser de quem está dentro da igreja, sentado, ouvindo a palavra. O desespero vai ser de todos nós, se ficarmos aqui. Pensa nisso. Quando Adão estava no Éden, não foi Adão que deu nome para os animais, foi Deus. Quando Noé construiu a arca, não foi Noé que construiu, foi Deus. Quando Moisés tocou o cajado no mar, não foi Moisés que abriu, foi Deus. Quando Josué estava lá em volta das muralhas, não foi Josué que derrubou as muralhas, foi Deus. Quando Davi estava de frente do Golias, do gigante, quem derrubou Golias não foi Davi, foi Deus. Quem fez Sara ter um filho na velhice não foi Abraão, foi Deus. Quem abriu a madre de Maria para nascer Jesus não foi José, foi Deus. O dia que as pessoas acordarem no inferno,
foi culpa sua mesmo. Não foi Deus. Pensa bem nisso. O dia que acordar no inferno, a culpa é sua, não foi Deus. Deus te orientou, Deus te avisou, Deus te direcionou, te instruiu, mostrou o caminho. Não é destino, é escolha. Nós temos a decisão de escolher a porta larga ou a porta estreita. Nós sabemos o que tem depois de cada porta dessa. Nós sabemos o que tem depois da porta larga e o que tem depois da porta estreita. A decisão está em nossas mãos. É uma certeza. Um dia nós abriremos os olhos. Aonde você vai querer estar? Aonde você vai querer estar nesse exato momento? No mar de enxofre ou nas ruas de ouro? Oh, meu Deus. É, Pai. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, maravilhoso Tu és, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Deus. Assim como Cristo disse na cruz, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa. Dai-nos o coração quebrantado, Pai. Jesus. Glória a Jesus, estou sentindo. Isaías, capítulo 58, no verso 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó, aos seus pecados. Quando pregamos com a boca, a nossa boca é uma trombeta, a nossa boca é uma trombeta. Nós temos que trombetear a palavra de Deus. Cada um de nós tem que tocar a sua trombeta, falar da salvação, do amor de Cristo. Onde nós estamos tocando a nossa trombeta? Somente na igreja? Somente dentro da igreja? Nós temos que trombetear, tocar a nossa trombeta. Aonde nós estivermos, é no ônibus, é no emprego, é na escola. Nós temos que trombetear a palavra de Deus. A trombeta vai tocar. Livro de Números, capítulo 10, no verso 2. Foi quando ele disse: façam 2 trombetas de prata. Por que prata? Isso não foi uma escolha aleatória, um acaso escolher a prata para fazer essas trombetas. Nada é o acaso com Deus, tudo tem um propósito. Na Bíblia, a prata está ligada ao resgate, à salvação. Lembra das 30 moedas que Judas usou para entregar Jesus? Parece uma história, um conto de traição. Mas era propósito. Foi propósito a prata. Por trás dela estava o plano de Deus para a nossa redenção. Então a trombeta era feita de prata, porque ela pertencia a um povo remido, resgatado. O som dessa trombeta era para quem havia sido salvo. Ela não chamava os estranhos, chamava o povo de Deus. E isso tem uma aplicação direta para nós hoje. A última trombeta vai soar. Vai chamar os remidos pelo sangue do Cordeiro. Não vai chamar quem apenas frequenta a igreja. Vi na igreja por vir. Eu vou na igreja hoje, estou bem humorado, acordei bem hoje, viu? Nossa, acho que eu vou na igreja.
estou animado hoje, não estou com nada para fazer, estou com tempo, vou na igreja. Lembra bem, o dia que você acordar, depois que você deixar essa vida, aonde você quer estar. Aproveita todos os teus dias de sobriedade, de lucidez, que Deus nos dá todos os dias, de escolhas, para que a gente priorize as coisas de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, as outras nos serão acrescentadas. É palavra, gente. Nós só temos que crer, nós temos que priorizar a Deus nas nossas vidas. É isso que nós temos que fazer. Nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o pagamento de conta, com dívidas, com filho, com problemas, e nós deixamos Deus para trás. Olha um momento tão precioso disso aqui, a mesa. Essa igreja era para estar lotada de gente, vindo buscar, vindo sentir a presença, vindo renovar a aliança. Quem vai tocar a última trombeta? 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16. Porque, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo não diz que vai vir uma trombeta soar, ele diz que será a trombeta de Deus. E esse detalhe importa muito. Mateus, no capítulo 24, no verso 31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. No Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam tocar essa trombeta. Não era qualquer pessoa que podia pegar essa trombeta e sair tocando. Era reservado exclusivamente para os sacerdotes que tinham ali contato com Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. A Bíblia afirma isso com clareza. Ele é o único com autoridade para tocar a trombeta final. Vai pessoalmente dar o sinal da nossa partida. Vocês entenderam o que eu falei? A nossa partida. Amém? Amém. Aquele que nos amou, que morreu por nós, que ressuscitou e subiu aos céus, é esse mesmo que vai descer com a trombeta para nos chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. É o pastor que conhece as suas ovelhas, que vai chamá-las. E o que vai acontecer quando a última trombeta soar? 3 coisas vão acontecer. Primeiro, os que morreram crendo no Senhor Jesus vão ressuscitar, não apenas suas almas, mas seus corpos também, corpos novos, incorruptíveis, sem dor, sem doença, sem morte. Segundo, os crentes que estiveram vivos nesse momento serão transformados e arrebatados. Os crentes, aqueles que realmente creram na palavra de Deus, se doaram à palavra de Deus, acreditaram na palavra de Deus, Glória a Deus. não vão passar pela morte física, em um piscar de olhos vão ser mudados e levados para junto do Senhor. Terceiro,
Na terra haverá lamento. Quem ficou para trás vai entender que perdeu o momento mais importante da história, mais importante das suas vidas, a dispensação da graça. Esse tempo em que o Evangelho é pregado livremente terá chegado ao fim, e o que vem a seguir é a grande tribulações. Quando nós começarmos a sentir a dor do parto, é só o começo. É só o começo. As pessoas vão imaginar que já estão acontecendo terremotos. Nossa, mas Cristo já está vindo. É só o começo. A última trombeta vai marcar o fim de uma era e o início de outra. Você está pronto? Se a trombeta tocar, estamos chegando no final. A palavra de hoje é um chamado prático para pensarmos todos os dias. 3 pensamentos. Viva como quem está esperando. Quando a mulher está grávida, ela vive, ela não vê a hora de chegar aquele dia, né? Ela carrega aquela criança no ventre ali com tanto carinho, com tanto zelo, tanto cuidado. Ela não vê a hora de estar com a criança no colo, de beijar, de cheirar, de pegar nas mãozinhas, no pezinho. Nós temos que viver assim, com esse zelo, com esse amor, com esse desejo desse dia chegar. Mas nós temos que ir nos preparando. Não é simplesmente esperar esse dia chegar e nós não estarmos com a nossa lamparina cheia de azeite. Aleluia! Não vai adiantar nada se a nossa lamparina estiver vazia. Segundo, trombeteie o Evangelho onde você estiver. A igreja existe para ser uma trombeta de aviso. Cada conversa sobre o Senhor Jesus, cada testemunho compartilhado, cada oração pedida é uma nota a mais nessa trombeta. Descanse na certeza de que quem vai tocar a trombeta final não é um anjo desconhecido, não é uma força impessoal, é o Senhor Jesus, o mesmo que morreu por você, que te conhece pelo nome, que preparou o lugar, que foi na frente, está tudo organizado, só nos esperando o grande dia. Essa certeza afasta o medo e traz paz. É isso que nós temos que ter. O segredo, gente, é confiar. O segredo é confiar. Por pior que seja a situação, por pior que seja o problema que te apresenta todos os dias, nós temos que confiar. Aleluia. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito em nossas vidas. A trombeta vai tocar. Vocês podem repetir isso? A trombeta vai tocar. Acredita, gente. O aviso de Deus é sempre uma oportunidade de arrependimento e mudança de postura de caráter, para você estar preparado para a vinda de Cristo. Todos esses avisos não é um aviso qualquer, é uma demonstração de amor. Eu já disse isso aqui outras vezes. Quando nós temos nossos filhos, nossos netos, nós queremos o melhor para eles, o direcionamento melhor para eles. Então nós aconselhamos: filho, não vá por esse caminho. Se você for, você vai quebrar a cara. Filho, não faz isso, não faz aquilo. É amor que nós estamos demonstrando.
Da mesma maneira, quando Deus manda esses avisos antes de juízo, é amor, é demonstração de carinho, de zelo que Ele tem conosco. Isso que nós temos que entender. Deus não é um Deus cruel, rancoroso. É um Deus zeloso. Hoje nós tocamos a nossa trombeta não para um funeral, mas tocamos a nossa trombeta para uma festa. Uma festa da ceia, uma festa que vai nos lembrar Oh, glória! de que aquele sacrifício não foi em vão, renovando a nossa aliança com Ele, através da mesa, da ceia, do pão, do sangue, que nós nunca nos esqueçamos disso, nunca. O sacrifício que Ele fez por nós. E sabe qual é a música que você tem que tocar? Sabe a partitura? Aquele livro que você estuda para ver a nota que você vai tocar? Nós temos isso conosco todos os dias. A nossa partitura, a nota musical que nós temos que trombetear todos os dias, está aqui, gente. A palavra de Deus, a partitura de Deus está conosco. Nós só temos que usar e tocar a nossa trombeta. Amém? Amém. As palmas ao nosso Deus.